Por enquanto estamos aí no ensino remoto e as aulas acontecem toda segunda-feira às 16h. Todo mundo que for entrando na aula precisa colocar o nome completo e a série no chat para garantir a presença nesta aula. Vamos lá, vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Vamos ver se vai dar certo. Pessoal, vocês estão vendo aí a minha tela? Estamos de volta às aulas? Sim. Sim? Sim. Ótimo, ok. Maravilha. Muito obrigado aí pelas considerações. Quem quiser também pode ir escutando aí durante o... Pode escrever no chat também durante a aula, tá? Continua aparecendo, estamos de volta às aulas? Sim. Sim, sim. É só isso que... Ó, então deixa eu perguntar, Eduarda, é só isso que aparece na sua tela ou aparece mais alguma coisa? Professora? Responda para mim, quero que você responda. Então, aparece, estamos de volta às aulas, alguns recadinhos importantes e mais uma telinha do lado. Tá, essa telinha do lado aqui seria, então... Deixa eu ver se eu consigo arrumar, ajeitar aqui. Seria o chat, que eu quero deixar ele aqui para ver o que vocês vão falando, tá? Então, essa tela é o chat, Eduarda? Você consegue ver se é o chat? Consigo. É o chat. É. Tá bom, querida. É isso aí, então, que eu queria saber. Muito bem, pessoal. Vamos ver, então, se vocês conseguem ver aí. Eu vou passar aqui a tela. Eu quero ver se vocês conseguem. A tela de vocês também muda, tá? Então, estamos de volta às aulas. E vou passar primeiro alguns recadinhos aqui importantes. Vou arrastar para cá. Vamos lá, mudou aí a tela de vocês? Eduarda, responda aí para mim. Mudou. Sim, mudou um texto. Isso, então são... Bolinha de guarda, sim. Isso, alguns recadinhos aí que eu vou colocar. Bom, vocês devem, então, assistir todos os dias as 3 aulas que vão passar lá no Centro de Mídia. São 3 aulas por dia. Além de assistir essas 3 aulas, vocês também devem participar lá do chat, respondendo as questões que são propostas durante as aulas. Realizar as atividades sugeridas pelo Centro de Mídias e deixar sempre registrado o que o professor lá pedir no seu caderno. Acompanhar o grupo do WhatsApp da sua classe, participar das aulas online agendadas pelos professores, que vão escolher aí as diversas ferramentas que existem, realizar as atividades elaboradas pelos professores e que são colocadas lá no site da escola. E lembrando que esses formulários que foram colocados lá no começo de março, vocês têm até a data do dia 4 para poder responder. Ou seja, tudo que você participar e realizar vai valer nota ao seu favor. As aulas online de ciências, então, é toda segunda às 16. Por enquanto, nós vamos continuar fazendo aqui no Meet, tá? Se, de repente, o governo obrigar a ser pelo Centro de Mídias, aí a gente vai usar o aplicativo igual o professor Fabrício usou hoje, o pessoal do nono C, o nono D e o nono E. Eu vou postar no grupo de WhatsApp, lá da sala, amanhã, a lista com o nome dos alunos e a nota já dessa atividade de formulário de quem já respondeu. Quem aparecer lá na lista em branco é porque ainda não fez e deverá fazer urgente até o dia 4. Dia 4 é domingo. Combinado? Coloquem sim aí no chat para mim, se ok. Professora, quem Oi. ainda não fez, vai abaixar nota? Não, tem até o dia 4 para deixar tudo em ordem, tá? A gente está aumentando aí os prazos para não baixar a nota de ninguém. Agora, se depois do dia 4 ainda não fez, aí a nota vai abaixar. Principalmente quem não respondeu lá o formulário, é capaz de até de ficar com 0. Entendi, então quem já fez já está com nota. Já está com nota.
Já anota, já vai aparecer lá na planilha que eu vou postar amanhã no grupo, tá bom? Tá bom. Muito bem. Então, vamos fazer a retomada rapidamente dessas 7 primeiras aulas aí de ciências que foram transmitidas pelo Centro de Mídias. E algumas delas eu também complementei e passei para as turmas A, B e C, que foram presencialmente na escola. Então, quem não foi nenhum dia presencial na escola, pode ser que veja coisas diferentes aqui. Quem já foi para a escola e participou aí das aulas presenciais que aconteceram até 15 dias atrás, já viu mais coisas, tá? Bom, primeira aula tinha esse nome aí, estados físicos da matéria. Vocês estão enxergando aí a telinha, tá tudo ok? Sim. Sim. Beleza. Tá bom. Então, os estados físicos da matéria, né? A gente começou falando sobre o átomo, né? E aí eu gostaria de saber o que é átomo. Escreve no chat, ou quem quiser abrir o áudio, pode abrir e responder. É a menor parte da matéria. Isso. E o que é matéria, Antônio? Posso falar, professora? Pode. É tudo aquilo que ocupa espaço. Que ocupa um lugar no espaço, né? Então, o átomo é a menor parte da matéria. E a matéria é tudo que existe e ocupa um lugar no espaço. Ah, então aqui está a resposta, a menor parte da matéria. Essa palavra átomo é uma palavra grega, onde A significa não e tomo significa divisão. Então, o átomo seria, portanto, uma porção constituinte mínima e indivisível de toda a matéria. Então, é a menor parte da matéria e a menor parte indivisível. O átomo não pode ser dividido. Aí eu disse para vocês que esses átomos são todos os elementos químicos que nós encontramos na natureza e que também podem ser fabricados pelo homem na indústria, no laboratório. Então, aqui, mostrando aí na imagem, vocês têm uma tabela periódica dos elementos químicos e todos eles são chamados de átomo. Então, o átomo seria um elemento químico que constitui e forma uma matéria. Aí, lá em sala de aula, para quem foi na aula presencial quando eu tratei esse assunto, eu mostrei os diferentes modelos dos átomos que os cientistas proporam durante aí ao longo dos estudos e dos anos. Então, o primeiro modelo foi chamado de bola de bilhar. Então, o cientista representou o átomo como sendo essa bola maciça. Tenta quebrar uma bola de bilhar, impossível, ela é muito dura, rígida, né? Ela tem aí, formado por um tipo de material totalmente aí indivisível, indestrutível. O segundo cientista, ele comparou o átomo com um pudim de passas, onde o pudim seria a parte laranja e as passas seriam essas bolinhas verdes colocadas nessa massa, que seria um pudim. Então, aqui para ele, o átomo, ele já era feito de duas partículas, uma negativa e uma partícula positiva. Mais para frente, um outro cientista colocou que o modelo atômico poderia ser um modelo planetário, como se o átomo fosse o Sol e essas partículas negativas que ficam em volta do núcleo do átomo seriam, então, os planetas que giram ao redor desse Sol, que seria o núcleo do átomo. Depois de um tempo, um outro cientista, junto com esse do modelo planetário, propuseram, então, esse outro modelo, chamado modelo quântico, para representar o átomo, cujo o núcleo do átomo é feito por partículas positivas e neutras, e a eletrosfera, que são essas camadas em volta do núcleo, são feitas por partículas negativas, chamadas de elétrons. O último modelo, que é o modelo mecânico quântico, vocês vão estudar lá na terceira série do ensino médio, tá? Ele é um modelo aí mais evoluído, então a gente não trata ele nas aulas de ciências. Vocês precisam ter mais conhecimento para poder entender esse modelo. O modelo atual, então, a gente tem aqui, é um átomo do gás hélio, tá? Que é um elemento químico.
O gás hélio, ele tem aqui o núcleo do átomo, formado por essas bolinhas verdes e as vermelhas. As bolinhas vermelhas têm carga positiva e as bolinhas verdes não têm carga, a carga é nula. E em volta eu tenho uma eletrosfera com as camadas e partículas negativas. Eu gostaria de saber se alguém sabe o nome dessa partícula negativa. Elétrons. Boa! O nome da partícula positiva. Prótons. Boa! E o nome dessa partícula sem carga, de carga neutra? Nêutrons. Muito bem. Nilson. Não, nêutron. Tá? Pronto. De Droga, cara, nêutron. achei que era Nilson. Não. Fale, quem quer falar? Pode falar. Então, tem gente aqui mandando mensagem pra mim falando que não tá conseguindo entrar na sala, nessa salinha aí. Por quê? Não sei, estão mandando mensagem lá no grupo. Manda tentar de novo, pedir permissão aqui. Vou ver se eu consigo liberar aqui, ó. Peraí, deixa eu ver. Ó, vou permitir a entrada aí. Fala pro povo lá que eu já permiti. É que toda hora eu tenho que vir aqui e parar de compartilhar a tela para poder fazer isso. Aí dá um trabalhinho. Por isso que tem que entrar no horário. Né? Quem deixa para entrar depois do horário que a aula começou, fica mais difícil de liberar a entrada. Tá bom, pessoal? Vamos entrar no horário. Muita gente entrando atrasada. Então, a partir da semana que vem, o horário máximo para poder entrar vai ser 4h05. Depois das 4h05, eu não vou autorizar mais a entrada. Obrigada, Eduarda. Outra perguntinha. Qual a relação que existe entre o átomo, as moléculas e os estados físicos da matéria? O que é átomo? O que é molécula? Como é que se comporta isso nos estados físicos da matéria? Quem podia explicar isso aí? Ninguém se arrisca? Então, o átomo, o Antônio já falou, né? É a menor parte da matéria. E o que é molécula? As moléculas são a junção dos átomos, Pro? Isso, são os conjuntos dos átomos. Né? Então, os átomos são elementos químicos. Quando eu tenho vários elementos químicos juntos, eles podem ser iguais ou diferentes, eu passo a ter uma molécula. E o que tem a ver o átomo, a molécula e os estados físicos da matéria? Os estados físicos da matéria são formados por moléculas? Isso, os estados físicos da matéria, que é o sólido, o líquido e o gasoso, são formados por átomos, e os átomos são formados aí, né, juntados e montados para formar as moléculas. Então, em cada estado físico da matéria, eu tenho um conjunto de moléculas. É isso que tem a ver todas essas relações aí. Então, aqui vocês estão vendo a molécula, como se comportam os átomos, né, na molécula sólida. Então, na matéria sólida, tudo isso é uma molécula. Cada bolinha é um átomo. Na molécula líquida, olha o comportamento aí desses átomos e da molécula. Eles já têm espaço entre os átomos, tem distância. No sólido, não, olha, tá todo mundo grudadinho. No líquido, eu tenho distância entre os átomos e as moléculas. E no gasoso, eu tenho mais distância ainda entre esses átomos e essas moléculas. Então, o que diz para mim se alguma coisa é sólida, líquida ou gasosa é o comportamento das moléculas dentro aí dessa matéria. E como que ocorre a mudança do estado da matéria? Como que eu faço para alterar uma matéria de líquida para sólida, de sólida para gasosa? O que eu tenho que fazer? Mudar a Seria pressão o ou a aumento temperatura. da temperatura, ou a diminuição da temperatura ou da pressão que faria a mudança dos estados físicos? Isso mesmo, isso mesmo. Então, através do aumento e da diminuição da temperatura e da pressão, né, que são fornecidas aí para a matéria. Então, eu posso aumentar ou diminuir a temperatura da matéria, que eu mudo o estado físico. E a pressão também, tá? A pressão seria uma força que a gente exerce sobre a matéria. Então, aqui para a gente relembrar aqueles nomes das mudanças de estado físico, né? De sólido para gasoso, sublimação. De líquido para gasoso, evaporação.
de sólido para líquido, fusão. E aí eu tenho aqui mais 3. De gasoso para sólido, ressublimação. De gasoso para líquido, condensação. E de líquido para sólido, solidificação. Então, são esses 3 nomes aí de mudanças de estado que vocês devem conhecer. Muito bem, agora a gente vai para a aula 2, né? A aula 2 foi uma aula que chamou-se Transformação Química da Matéria. É aquela aula que tinha que fazer o balanceamento das equações, saber se os reagentes e os produtos, a quantidade de átomos era igual ou estava diferente, e aí tinha que colocar coeficientes nas moléculas para poder alterar. Bom, a gente falou de transformação física, né? Mudança de estado físico é uma transformação física. Nessa transformação física, a gente não altera a composição da matéria. Se a matéria é água, ela vai ser água no sólido, água no líquido e água no gás. Não altera a composição. Já quando eu falo de uma transformação química, há alteração na matéria. Né? Então, a transformação química, eu tenho mudança de cor na matéria, então a ferrugem é uma transformação química. Eu tenho a formação de chamas, a chama é uma transformação química. Eu tenho a variação de temperatura, que é uma transformação química. A liberação de gases, a formação de sólidos em compostos líquidos. E a libertação aí de cheiro, né? Então, o cozimento de alimentos é uma transformação química. Bom, aí, como exemplo de balanceamento de equação, o Centro de Mídias passou a equação da fotossíntese. Então, para a fotossíntese, que é aquele processo que a planta faz para produzir o próprio alimento, eu tenho que ter água, a fórmula da água, o gás carbônico, a fórmula do gás carbônico, o oxigênio. Ó, eu vou pedir que é muita falta de respeito fazer isso, tá? Então, eu peço, por favor, porque eu vou banir da aula, e eu não vou deixar mais entrar. Eu sei quem está fazendo isso, tá? Depois eu vou chamar no particular para conversar. E se isso continuar acontecendo, aí a aula não acontece mais, porque a aula está sendo gravada e a diretora vai assistir essa aula. Tá? Então, só para lembrar vocês, cuidado com o que vocês fazem na internet. Mano, para com isso, uma bagulho feio. É sem bagunçar, pessoal. Vamos aí focar na aula e prestar atenção. Senão não tem mais como acontecer, como fazer. Tá? Então, eu peço a colaboração aí de todos vocês para que isso não aconteça. Deixa eu só arrumar aqui a tela. Bom, então, nessa equação aqui da fotossíntese, né, que a gente tem o gás carbônico e a glicose sendo formada, a quantidade de átomos que eu tenho, dos elementos que eu tenho aqui nos reagentes, que é antes da seta, tá igual à quantidade de átomos que eu tenho aqui nos produtos, que é depois da seta? Olha H, eu tenho quantos átomos de H aqui? 2. Quantos eu tenho aqui do outro lado? 12. Então, não está igual. Então, eu terei que balancear. O que é balancear? É colocar números na frente dessas moléculas para igualar o número de átomos daqui, que são chamados de reagentes, com os números dos átomos daqui, que são chamados de produto. Então, o que eu faço para balancear? Eu coloco um 6 na frente da molécula de água, e aí 6 vezes 2 vai dar 12 hidrogênios, e vai bater com os 12 hidrogênios daqui. Eu vou colocar um número 6 na frente aqui da molécula de gás carbônico, para poder multiplicar com os números de baixo, para poder igualar com o outro lado. Então, aqui eu tenho 6 oxigênios, 12, mais 12 oxigênios, dando 18 oxigênios. Do outro lado, a mesma coisa. Eu igualei as moléculas de oxigênio. Eu tenho aqui 6 carbonos, e do outro lado eu também tenho 6 carbonos, quando eu coloquei esse número 6 aqui na frente. Ah, então, e eu tenho aqui, né, o oxigênio, que eu tenho aqui 12, 6 vezes 2, 12, mais 6 aqui, 18, e eu também tenho 18 oxigênios do outro lado. Então, são números na frente que eu vou testando, é método da tentativa, para poder igualar esses números de átomos. Bom, aula 3, né, aula 3, ela deu
exemplos práticos no dia a dia dessas transformações físicas e químicas que a gente aprendeu. Então, o primeiro exemplo aí do cotidiano é a garrafinha de água. Quando ela está gelada, é como se ela, né, tivesse aí transpirando, aparecem gotículas de água na parede externa da garrafinha. Né? Por que isso está acontecendo? Que nome a gente dá para esse processo aqui? Alguém se recorda? Não? Bom, o que está... Fusão? Fusão? Não. Olha só, o que está acontecendo? Solidificação? Condensação. Condensação. Não, é condensação. Por que é condensação? Porque o vapor de água que está presente no ar de fora da garrafinha tem a temperatura mais alta que a água de dentro da garrafa, porque a água está gelada. Então, esse vapor de fora da garrafa acaba diminuindo a temperatura de dentro da garrafa, até elas chegarem em um equilíbrio térmico. Então, quem aí, para aparecer essas gotinhas por fora da garrafinha, é porque o ar de fora é que alterou. Então, ele estava quente, e aí ele teve que esquentar o líquido de dentro da garrafa. Então, aconteceu uma condensação. O vapor voltou a ser líquido nas paredes da garrafa. A vela, se eu colocar uma vela raspada em uma colher e aquecer, o que vai acontecer com essa vela? Ela vai, de sólida, ela vai se transformar em... Líquida. Líquida. Aí já falaram lá que isso se chama fusão. Muito bem. Então, o que está acontecendo é que eu aumentei a temperatura da vela sólida, né, em pedaços que eu aqueci, e ela se tornou líquida. Então, os átomos que compõem aí a parafina, a vela, começam a ficar agitados com o aumento da temperatura e querem mais espaço. Por isso que a gente tem aí, na matéria líquida, um espaço entre as moléculas aqui que formam o átomo, porque elas aumentam a temperatura, elas se agitam, e aí elas se distanciam uma das outras. Bom, o que vai acontecer agora com um experimento assim? Se eu pegar uma maçã, cortar ela no meio, em uma parte da maçã, eu vou colocar limão. Vou pingar limão em cima. Na outra parte da maçã, eu não vou pingar limão. Por que essa maçã sem limão, ela fica mais escura do que a maçã que estava com o limão? Isso é uma transformação química. O que aconteceu aqui? Alguém lembra? A maçã, o pedaço da maçã que está sem oxidou? A maçã que está sem o limão sofreu oxidação? Então, ela entrou em contato com o ar atmosférico e escureceu? Sim. Sim, porque Sim. o limão é antioxidante, né? Isso aconteceu de fato, mas vamos explicar isso cientificamente? Então, cientificamente, a maçã cortada sem limão, ela entra em contato com o ar, e isso provoca uma reação química. O ar vai ativar uma enzima de dentro da maçã, que vai acelerar o processo de apodrecimento, e por isso ela fica escura. Já a maçã, que a gente não colocou, que a gente passou limão, pingou limão nela, isso não vai acontecer, porque a acidez do limão desativa a enzima, e então não ocorre nenhuma reação química. Tá? Então, é isso que acontece quando a gente coloca aí limão na maçã. Um ativa o processo aí de oxidação e o outro não deixa a maçã oxidar. Vamos entrar agora na aula 4. A gente está passando pelas aulas. A aula 4 chamava-se Um Pouco de Luz, né? Começou a falar um pouco sobre aí os processos da luz. E aí começou assim, como que se forma o arco-íris, né? Então, o arco-íris, ele é uma transformação física ou uma transformação química? Acho que é química. Física. Física, química. Lembra que É uma químico transformação física. é quando eu altero a composição, né? Então, se apareceu alguma coisa nova que antes não existia, é químico. Se não apareceu nada novo, é físico. Então, o arco-íris existia?
Seria Não, química Não. baseado nisso. Não, né? Ele não existia. Ele apareceu aí depois de alguma coisa que aconteceu aí no ar atmosférico. Né? E como que esse arco-íris ele apareceu? Então, ele apareceu porque a luz do Sol, né, refletiu sobre gotinhas de água que estavam na atmosfera. Essas gotinhas estavam na forma de vapor. Então, a luz do Sol bate e entra dentro da gotinha de água que é transparente e sofre um fenômeno físico chamado de refração. E aí, então, essa refração, ela reflete esses raios coloridos, que são as cores do arco-íris, para os olhos do observador. Então, no arco-íris, eu tenho tanto fenômeno físicos, como refração e reflexão, como fenômeno químico, que é o aparecimento das 7 cores. Tá? Então, aqui no arco-íris, eu teria 2 transformações acontecendo. Lembrando que a luz do Sol é uma luz branca. E a luz branca, ela é formada pela mistura das 7 cores, que são as cores do arco-íris. O vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul e o roxo, ou violeta, ou lilás. Isaac Newton foi esse cara aqui, esse cientista, que descobriu esse fenômeno aqui do arco-íris. Ele fez testes com prismas transparentes. Prismas são esses triângulos aqui feitos de vidro, que quando ele colocava em contato com a luz branca, ele observava essa dispersão dessas 7 cores que formam e compõem a luz branca. A gente pode observar esse fenômeno de dispersão da luz branca, que ele é chamado assim, em objetos do nosso cotidiano, né? Nesses prismas aqui que a gente coloca aí próximo às janelas, às portas, esses sininhos que tem prisma aqui na ponta. Então, quando bate a luz do Sol, ele começa a dispersar as 7 cores do ambiente. As pessoas usam isso como forma de energizar a casa, o local de trabalho. O Crepúsculo, né, que é o nome daquele filme lá, do vampiro, ele é um fenômeno que acontece no céu, né? É a claridade do céu entre a noite e o nascer do sol, tá? Ou entre aí o final da tarde. Então, a gente vê o céu nessa tonalidade alaranjada, avermelhada. Por que isso acontece, né? O que é esse crepúsculo aí? Tem gente querendo perguntar, pode perguntar, pessoal. Quem quer perguntar? Pode perguntar. O André levantou a mão, André? Pode falar. Levantei, professora. Então, professora, esses dias atrás eu tava pensando numa coisa que eu fiquei meio besta, fiquei um bom tempo pensando. Falam pra gente que o Sol é uma bola de fogo gigante, né? Porque lá é muito quente, tanto que não consegue ninguém chegar lá perto. O Sol, na verdade, é uma estrela. E a estrela é feita de gases. Gases a altíssima temperatura. Né? Então, a gente imagina como uma bola de fogo, mas são gases ali misturados que estão realizando processos ali de queima, de combustão. Tá? Então, o Sol, ele é uma estrela. É a estrela mais próxima aí do nosso sistema solar. Ah, entendi. É porque um bom tempo atrás eu fiquei pensando que se o Sol era uma estrela, vamos dizer, uma estrela de fogo, e o fogo na prática é para ser vermelho, ou a cor base do fogo é vermelha, mais ou menos um vermelho meio alaranjado, por que a luz do Sol é branca? Como que ela consegue ser branca? Então, é branca porque ela tem que passar por um monte de camadas da nossa atmosfera até chegar em nós. Então, quando ela vai atravessando essas camadas, ela vai perdendo um pouco de energia. Então, esse vermelho aí, ele vai se tornando esbranquiçado. Mesmo porque as cores que formam a luz branca, que é a luz do Sol, elas se dispersam, ou seja, elas se espalham na atmosfera. Então, a gente não vai ver uma cor concentrada, tá? Por que a gente vê, então, o crepúsculo dessa forma? Porque os raios solares, eles precisam percorrer um caminho muito longo na atmosfera, até chegar aos nossos olhos. E esses raios de cor vermelha, por terem maior comprimento de onda, eles sofrem menos dispersão.
Então, são os raios que ficam mais concentrados, vamos dizer assim. Eles não se espalham tanto na atmosfera. Então, por isso que no entardecer, o Sol ele vai percorrendo um espaço longo na atmosfera. Então, só vai deixando aquele rastro alaranjado e avermelhado, porque é a cor que menos se dispersa, que menos se espalha na atmosfera. Ah, entendeu. Valeu, professora. Entendeu? Então, David, o crepúsculo é isso. O crepúsculo é a claridade que aparece no céu entre a noite e o nascer do sol. Isso que é crepúsculo. David ou Davi aí que escreveu. Bom, então como é que acontece essa dispersão do sol, que é essa luz branca, né? Então, a luz branca, quando ela atravessa um objeto transparente, que pode ser água, pode ser um prisma de vidro, pode ser uma janela, né? Geralmente, ela atravessa e sofre aqui um desvio e dispersa todas essas cores. Olha qual dispersa menos. O vermelho, ó, é a primeira cor. Quem mais se dispersa é o violeta, olha, porque ela tá, ó, olha a curva que ela faz e vai lá para baixo. Então, essa é a que mais se dispersa. Depois é o anil, depois o azul, o verde, o amarelo. Aí, por último, vem o alaranjado e o vermelho. Por isso que a gente vê mais o sol e aí o céu com essas tonalidades de cores. Aí eu propus para que vocês construíssem um disco de Newton, né? Teve gente que levou na sala, a gente fez o teste lá na sala de aula, teve até o Eduardo que fez naquele spinner. Ah, esqueci o nome do brinquedinho lá. Spinner, como que fala? Spinner? Spinner, sprende. É, esses spinners aí colocou lá e girou, ficou bem legal. O Roger fez um legal também com barbante, que ele girou bastante. Então, a ideia de fazer o disco de Newton é aquele cara que descobriu que a luz branca é formada pelas 7 cores. Por isso que o disco chama Newton. Tá? Aqui estão todas essas 7 cores, então você vai pegar um pedaço de papel e vai colorir aí com lápis ou com tinta nas 7 cores e vai girar o mais rápido possível esse disco, para que ele fique nessa cor branca. Por quê? Porque a luz branca é a mistura das 7 cores. Então, eu girando esse disco em alta rotação, eu vou ver que ele vai ficar branco. Então, essa era a ideia, de você construir para você descobrir que a luz branca é formada pela dispersão das 7 cores. Bom, ainda nessa aula, foi falado de 2 sistemas de cores importantes e interessantes. O sistema chamado RGB, tá? Que é a abreviatura de 3 cores, o vermelho, que é o red, o azul, blue, e o verde, green, e ele é utilizado em meios que têm fundo escuro, como monitores de computador, televisão, na web. Tá? As cores, então, complementares desse sistema é o outro sistema chamado CMYK, cujas siglas são das iniciais dos nomes dessas cores aqui. A cor ciano, que é esse azulzinho piscina, o magenta, que é esse meio aqui rosa, arroxeado, a cor yellow, que é o amarelo, e o black, né, que é o preto. Por que o black não é B? Porque o B, se colocasse CMYB, o B ia confundir com o azul, que é o blue do outro sistema. Então, eles usaram a letra K para representar a cor preta que vem do black, tá? Então, esse sistema, ele é usado para impressões à base de tinta, tá? Impressoras, tinta de parede, tinta spray. Então, todos os pigmentos que são tintas usam o sistema CMYK. O sistema à base de cores através de monitores, que tem fundo preto, é o RGB. Agora, esse sistema HSV, eu não sei, tá? Eu não estou me recordando. Posso até pesquisar depois aí, David, mas não estou recordando agora, tá? Ou fizeram uma brincadeira hoje com vocês lá no Centro de Mídias, eu vou fazer agora. Vocês estão vendo esse coração aí? Olha bem no centro, nesse quadradinho preto aí desse coração. Fica olhando aí por 20 segundos, tenta não piscar. Professora, um genjutsu desse nível não funciona em mim. Não? Que ótimo. Então você não vai ficar atordoado. Olha aí, bem fixamente para esse quadradinho preto aí, que eu vou mudar a tela para ver o que vai acontecer. Calma, não mudei a tela ainda? Vamos esperar.
Olha aí fixamente, vai olhando, tenta não piscar. Se precisar piscar, dá uma piscadinha de leve, tá? Vou mudar a tela. Mudei. E aí? Ai, ficou Mudou a cor? rosa e azul. Ficou rosa e roxo. Caraca, meu irmão, bateu a brisa. Tô cego. Deu nada. Caralho, professor, o que que tinha nessa tela, mano? Professora, eu não vou mentir, não. Eu tô cansado Brisa, disso. hein, professora? Já é a terceira vez que eu tento fazer isso, desde a aula que não era online. E nunca funciona comigo. Eu já desisti, tá? Ó, professora, Então, eu tô... porque você sabe que para você conseguir ver realmente aí a cor, que seria uma cor subjacente, é uma cor que, na verdade, o seu cérebro interpreta, né? Então, na nossa visão, a gente tem algumas células que captam a cor, que eu vou falar delas, aí dos objetos. Quando essas células ficam esgotadas e o cérebro fica cansado de ficar olhando para a mesma cor, né, e a gente muda a tela, a intenção do cérebro é ele fazer uma mistura dessas cores que você está vendo e transformar em outra. Tem cérebro que vai interpretar de uma forma, tem cérebro que interpreta de outra, a maioria vê a mesma coisa, tá? Mas tem pessoas que podem ver outras coisas também, porque isso é uma coisa aí de percepção, de sistema nervoso, de transmissão de impulso, então pode variar de pessoa a pessoa. Olha aí essa bandeira do Brasil pintada de vermelha, azul e branca. Olha aí por 20 segundos, tenta aí não piscar. Ele vai piscando. Depois que você vê alguma coisa, você olha para o objeto fixamente, e eu mudo a tela para uma tela branca, você vai ver que começa a piscar até ele vai desaparecer. Ou seja, até o seu cérebro parar aí de interpretar as cores dessa forma. É olhar para toda a bandeira ou só pro meio? Olha para o meio, que você já vai estar enxergando toda ela. Ó. Fixa lá nessas duas linhas do meio dela, do branquinho. Fixa lá. Já vou mudar a tela, mais um pouquinho. Fica olhando. Fica olhando. Vou mudar. Mudei. Dá uma Não piscadinha. deu certo. Deu certo ou não deu? Deu Não Eu certo. tô cego. Eu tô Pra cego. mim, não. Nossa, meu quadro eu tinha que piscar pra aparecer. Deu certo. O verde Boa, não boa. funciona comigo. Perdeu Era altura, azul. professora. José, onde é que... José, como é que volta? O meu virou a bandeira do Brasil. Então, Era pra... Eu tô para ver cego. a bandeira, para ver a bandeira do Brasil, tá? É para ver as cores certas da bandeira. Era para o cérebro deu certo aqui interpretar dessa forma. E aí você Não, vai eu não vi o piscando, amarelo. a bandeira vai andando até ela sumir da tela. Tá? Agora eu tô vendo ainda, tá ligado? Tá meio atordoado. Vai mesmo. Já mudei a tela aí para parar de ver. Bom, agora a gente entra na aula 5. Estamos terminando, tá? Fecha os áudios aí. Quem tá com o áudio ligado, por favor. Ligado. Então, a aula 5 foi a aula de hoje que vocês viram lá no Centro de Mídias, tá? Eu não vou colocar mais imagens para vocês interpretarem, porque eu já coloquei nessa aula anterior. Então, a aula 5 foi não é reprise, né? Na verdade, foi uma retomada, porque a aula estava ao vivo. Ele usou os mesmos slides da aula que ele passou no dia certo, mas a aula era ao vivo, não era a mesma aula, tá? Então, não foi uma reprise. Foi uma aula de retomada, que a gente chama. E aí, o que a gente precisa para enxergar, né? A gente precisa de luz, né? A gente precisa dos raios de luz, ou seja, de uma luz artificial ou de uma luz natural, que seria a luz do sol. Então, essa luz, ela bate nos objetos e os objetos liberam os raios de luzes para os nossos olhos. Então, a gente só consegue ver alguma coisa quando a gente tem a presença de luz. No caso aqui, essa rosa, a gente vê ela de cor vermelha. Porque o raio de luz branca, ele é formado pelas 7 cores, tá? A rosa, a flor dela é vermelha e o cabinho dela é verde, mas a gente vê a flor dela vermelha, por quê? Porque ela absorve a cor vermelha ou ela absorve as outras cores e reflete a vermelha? Quem saberia explicar por que a gente vê uma rosa vermelha? Não vem falar aqui porque é a cor dela. Não é essa a explicação. É porque ela absorve todas as cores que são refletidas do sol e reflete a cor vermelha? Perfeito, Eduarda. Então, vamos lá. A luz branca bateu na rosa, a rosa absorveu 6 cores e refletiu para os olhos do observador, que é a pessoa, somente a cor vermelha. Isso acontece com todas as cores e os objetos que a gente vê.
Se eu estou vendo alguma coisa verde, é porque a luz branca bateu nesse objeto verde, absorveu 6 cores e refletiu o verde. Por que a cor preta, ela esquenta mais? Porque a preta é a absorção de todas as 7 cores. O preto não reflete nada. E o branco reflete todas as cores. Tá? Então, essa é a diferença aí entre as cores dos objetos. Professora? Oi. Tipo, se a gente que vê, então, se é por causa da luz que reflete nela que a rosa fica vermelha, então porque ela pode não ser vermelha. Não, ela é vermelha. Ela é vermelha. Por isso que você vê ela vermelha. Porque, na verdade, quem faz isso é o jogo de luz. Né? Se o objeto é vermelho, é porque ele é vermelho. Então, ele refletiu a cor vermelha, que é a cor dele, e absorveu as outras cores. Aí, isso é uma coisa inteligente. Entendi. Obrigada. Nada. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? O Felipe falou que alguém levantou a mão. Foi o Murilo? Foi sem querer, Murilo? É isso? Bom, vamos lá, continuando. Aqui vocês estão vendo o olho humano. O olho humano, ele tem várias partes, né? Cada uma dessas partes tem uma função aí para nossa visão. Então, a primeira parte é a córnea, tá? Essa membrana aqui, que é uma membrana transparente, mas aqui na imagem ela tá alaranjada, que fica aí na frente do globo ocular. Depois da córnea, eu tenho aqui deixa eu ver se é esse o primeiro, a pupila. A pupila é esse pontinho preto que a gente tem no centro dos nossos olhos. A pupila, ela regula a quantidade de luz que vai entrar dentro do nosso olho. Então, se ela dilata, é porque o ambiente está muito escuro e você precisa enxergar mais. Se ela contrai e diminui de tamanho, é porque o ambiente está muito claro. Então, o olho não quer receber tanta intensidade de luz. Então, ela diminui para não deixar tanta luz entrar na sua visão. Matheus quer perguntar alguma coisa? Tá com a mão levantada? Não? Se quiser perguntar, só abrir o áudio. Tá bom. Então, depois aqui da pupila, a gente tem aqui a íris. A íris é a parte colorida do olho, que vai variar muito de pessoa a pessoa, porque a íris é genético. A gente herda essa cor de olhos dos nossos familiares. Depois da íris, que na verdade ela não tem uma função específica aí para visão, a gente tem o cristalino. O cristalino é uma lente que fica dentro dos nossos olhos. E geralmente quem tem problema de visão é porque tem problema no cristalino. Então, eu tenho miopia, eu tenho hipermetropia, eu tenho astigmatismo. Então, é um defeito na lente, no cristalino do nosso globo ocular. Então, é feita uma correção por uma lente artificial colocada aqui na frente da córnea, que seria o óculos, tá? Aí, aqui eu tenho, então, o humor vítreo, que é todo esse espaço interno dos nossos olhos, que é uma substância gelatinosa, que fica atrás da lente, serve aí para acoplar o olho, né, para poder deixar ele moldado aí no espaço do buraco dos olhos, chamado de globo ocular. E aí, no final, aqui, eu tenho uma membraninha, que aqui está de cor amarela, chamada de retina. E é nessa membrana que a imagem do que a gente vê vai ser formada. Então, se a gente está vendo aquela rosa, a rosa vai se formar aqui na retina do olho. Só que essa imagem, a gente vê ela invertida de ponta cabeça. Quem desinverte a imagem para a gente, não é que a gente vê, ela se forma invertida na retina. Quem vai desinverter a imagem para que a gente veja de que forma é mesmo o que a gente está vendo, é o nervo óptico, o que leva a informação para o cérebro. E aí o cérebro é que faz a conversão da imagem, tá? E altera aí a imagem. Aqui é o caminho que a luz segue, né? Então, o objeto, ele passa pela córnea, passa aqui pela pupila, passa pelo cristalino, atravessa o humor vítreo e se forma a imagem lá no fundo na retina. Veja que a imagem aqui está invertida de ponta cabeça, a folhinha. Eu vejo a folhinha direita, só que lá dentro do meu olho ela fica de ponta cabeça. Quem vai desinverter essa imagem vai ser o nervo óptico, que vai levar a informação para o cérebro.
Professora, por que quando está escuro a gente vê em 9 FPS? O que é FPS? David? Nos computadores a gente vê é só uma ilusão de movimento. São imagens renderizadas várias vezes. É uma ilusão de ótica, né? Na verdade, é uma... FPS seria a abreviação de frame por segundo, seria a movimentação por segundo. Sim, a gente vê por conta do nosso cérebro, né? O nosso cérebro é que vai transformar aí, a interpretar as imagens do que a gente vê. Então, a gente vai ver aí em velocidades menores, porque até processar, ou em velocidades maiores, porque o processamento foi mais rápido. Então, tudo isso é uma questão aí que envolve o sistema nervoso. Então, as cores que a gente enxerga são todas as cores, que são as cores do espectro de cores, tá? Desde lá da cor vermelha até a cor violeta. E a gente também vê o preto, porque o preto é a absorção de todas essas cores. Então, aqui só mais uma vez para a gente relembrar, a luz do sol é uma luz branca, que contém aí todas as cores desse espectro eletromagnético, que são 7 cores. Essa luz branca bate no objeto, o objeto, ele absorve 6 cores, que seriam do laranja até aqui o anil, e reflete apenas a cor que ele é, para a nossa visão e para que o nosso cérebro possa interpretar, tá? Então, é isso que faz a gente ver. Aqui, aquelas células que eu falei, dos cones e bastonetes. Então, cones e bastonetes são células que captam a intensidade luminosa e as cores dos objetos. Os cones é responsável pela visão durante o dia, para interpretar cores durante o dia, e os bastonetes são as células dos nossos olhos ligados ao sistema nervoso que interpretam as cores no ambiente sem iluminação, no ambiente mais escuro, tá? E mais difícil de enxergar. Bom, aqui para a gente relembrar, essas são as 3 cores, então, primárias dos televisores e dos monitores, o sistema RGB. E aí, então, hoje foi colocado essas bolinhas lá no centro de mídias, né? Que cor que vocês estão vendo aí, as bolinhas? Verde, azul e vermelho. Isso, verde, azul e vermelho. Na verdade, essas bolinhas, elas são todas de uma cor só. Elas são meio esbranquiçadas, meio acinzentadas, mas a gente vê elas dessas cores, porque, na verdade, por elas, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, é isso que acontece nos monitores. Os monitores são faixas de linhas dessas 3 cores primárias que vão passando e intercalando. Só que isso acontece numa quantidade muito grande de pixels, né? Então, a gente não consegue ver essa linha bonitinha como eu estou mostrando aqui no monitor para vocês. Então, a gente vê ela toda juntada, embaralhada, para que a gente veja a cor mesmo dos objetos que são transmitidos pelos monitores. Só que se a gente olhar de perto, a gente percebe que são linhas, né, que estão aí, ó, é a linha azul, verde, vermelha, azul, verde, vermelha, azul, verde, vermelha. E essas linhas vão passando sobre esses objetos sem cor, na verdade, e que acabam dando a coloração aí que eles são. Então, o roxo é uma mistura aí de 2 cores primárias, tá? A gente tem aí a mistura dessas 2 cores aqui, que vão ocasionar aí na cor roxa. Tá? Então, todas as cores aí, essa, chique demais. Isso é revolução. Pessoal, eu vou parar aqui. Na segunda-feira, eu reviso a aula 6 e 7, porque já é quase 5 horas, e eu tenho a aula lá do Centro de Mídias com o 2º ano do ensino médio, agora 5, tá? Então, eu preciso estar acompanhando lá com eles. Então, essa aula foi programada para acontecer até a aula 7, ficou faltando 2 aulas. Anotem aí que faltou a 6 e a 7. E segunda-feira, às 4 da tarde, a gente volta para ter aí mais 2 aulas de retomada, e possivelmente mais uma aula nova, que vai ser a aula de segunda-feira do Centro de Mídias. Não saiam aí ainda da sala, quero voltar aí com vocês. Deixa eu voltar aqui, deixa eu parar a minha apresentação. Gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta para fazer. Ô, Pro? Oi. Teve um momento que eu desliguei a chamada sem querer. Eu deveria colocar meu nome de novo? Como assim?
De todos? fechei Só o o seu... aplicativo. Eu meio que fechei o aplicativo sem querer em um momento. Eu deveria colocar meu nome no chat de novo? Não, não precisa. Se você fechou, saiu, entrou depois, não tem problema, já está registrado. Tá bom? Tá bom. Obrigada, Jéssica, pelos elogios. Vou parar aqui de gravar, só um minutinho, já falo com vocês. Professora. Só um minuto.